Vejamos agora um problema de mate inverso. Em inverso, as brancas jogam e forçam as pretas a lhes dar mate, enquanto as pretas tentam não dar mate nas brancas. Aqui temos um mate inverso em dois lances de Félix Sonnenfeld. Vemos que nesse problema, a única forma que as pretas podem dar mate ao rei branco é jogando torre H2 H1. Mas as pretas não querem fazer isso. Como elas não querem fazer isso, nesse problema a forma seria afogando o rei preto, fazendo com que ele, não tendo nenhum movimento, seja forçado a jogar torre H2 H1. Esse aqui é um mate em dois lances. Então as brancas fazem sua chave, o primeiro lance, as pretas fazem seu primeiro movimento, as brancas afogam o rei no seu segundo movimento e as pretas ficam forçadas a dar mate no seu segundo movimento. Para tentar resolver o problema, vamos ver em particular as casas B5 e B3, que são fugas que o rei possui. Ele também possui a casa D5, mas essas duas aqui vão ajudar a encontrar a solução. Veja que eu posso evitar que o rei vá para uma das casas. Por exemplo, dama pode jogar dama E2, cheque. Eu evito assim que o rei vá a B5, mas eu não evito que o rei vá a B3. Uma vez em B3, ele tem todas as casas da coluna A aqui para fugir. Eu até poderia jogar dama A6 controlando essas casas, mas eu perco o controle de C2. Então, ao jogar dama A6, as pretas jogariam rei C2 e não dariam mate. Eu também posso jogar na posição inicial dama E6 e evito que o rei vá a B3, mas eu não evito que o rei vá a B5. Então, as pretas jogam rei B5 e agora não há mais como controlar as outras casas ao redor do rei. Poderia jogar dama 2, por exemplo, controlando a coluna A, mas eu perderia o controle de B6 e C6. Então, nenhuma dessas duas possibilidades permite controlar as duas casas. Eu consigo controlar uma das duas, mas não as duas simultaneamente. Então o rei poderá ir para uma delas. Veja que estando em B3 ou B5, o rei tem todas as casas da coluna A à sua disposição. Então uma estratégia lógica seria, já no primeiro lance das brancas, controlar essas casas da coluna A. E o único lance que faz isso é dama 7. Só que dama 7 deixa uma fuga adicional ao rei preto. Além de B3, B5 e D5, que ele já tinha na posição inicial, agora ele tem D3. Então o rei agora tem essas 4 fugas em estrela, as casas brancas em torno do seu campo. Como fuga, vamos analisar cada uma delas. Primeiro vejamos rei B3. Com o rei B3, agora o rei não tem a coluna A à sua disposição, mas pode voltar a C4 e C2. Como eu posso controlar essas duas casas? Jogando cavalo E3. Agora as pretas são forçadas a dar mate. Então B3 foi possível controlar. Se o rei joga ao invés de B3, joga B5, agora ele vai poder fugir a C6 e C4. Que lance controla essas duas casas? Cavalo E5. É o único lance que controla essas duas casas. Os pretos, então, com o rei afogado, são forçados a dar mate. Vou voltar para a posição após a chave. Agora vejamos rei D5. Com o rei D5, agora o rei tem à disposição aqui as casas na sexta fila, E6, D6, C6 e pode voltar a C4. Que lance controla todas essas casas ao mesmo tempo? O único lance que controla todas essas casas é dama 6. Agora o rei está afogado e as pretas são forçadas a dar mate. Vejamos então a última variante. Ao invés de rei D5, vamos tentar rei D3. Com rei D3 agora, ele tem todas as casas na segunda fila e mais C4. As outras casas estão controladas. A única forma de controlar essas casas e C4 é jogando dama 2. Agora o rei ficou afogado e as pretas são forçadas a dar mate.